primeira é quando a gente tem uma barra infinitamente longa. O que acontece quando a nossa barra é infinitamente longa? Nós podemos dizer que a temperatura na extremidade seria a temperatura do próprio meio. Nós vamos ter a troca de calor somente na parte lateral da aleta. A extremidade, por ser muito longa, ela vai ter pouca influência. Nesse caso, então, para a gente poder resolver essa equação, o valor de C1 da constante 1 necessariamente precisa ser zero. E o valor da C2, então, para essa equação existir, vai ser T menos infinito. E fazendo a distribuição de temperatura, nós temos esta equação apresentada aqui abaixo. E qual seria o fluxo de calor da aleta nesse caso? A gente tem um fluxo de calor por condução, em x igual a zero, nós temos a temperatura igual à temperatura da superfície, e se nós diferenciarmos a equação anterior, quando x for igual a zero, nós temos esta expressão aqui. Então, aquela equação anterior, que a gente deduziu através da segunda condição de contorno, se a gente diferenciar essa equação em x igual a zero, nós temos esta expressão aqui. Então, o calor da aleta, ele pode ser calculado como a raiz de H, que é o coeficiente de convecção, o perímetro, o coeficiente de condução, vezes a área. Tudo isso multiplicado pela diferença de temperatura da superfície menos do fluido, da temperatura do fluido, né? Que a gente considerou que na extremidade da barra a temperatura seria igual à temperatura do fluido. Isso é quando a gente está considerando uma aleta infinita, né? No nosso segundo caso, agora, a gente tem uma barra, uma aleta de um comprimento finito, mas a gente vai considerar que na extremidade dela, aqui está a superfície, nessa extremidade aqui, a troca de calor é desprezível. O que acontece nesse caso? Em x igual a L, nesse ponto aqui final da barra, não tem diferença de temperatura, não tem gradiente de temperatura. Então, a derivada da temperatura em x, quando x for igual a L, ela é nula. Então, nesse caso, resolvendo a equação, nós temos calculados os dois valores de constante. Vamos substituir esses dois valores de constante aqui na nossa equação. E nós temos esta expressão final. Se a gente for escrever a equação anterior de forma adimensional, que é uma maneira mais simplificada, nós temos aqui escrito agora através do cosseno hiperbólico. Se vocês pegarem na calculadora de vocês, tem o IP assim. Então, para calcular o cosseno hiperbólico, vocês precisam apertar o cosseno ou o IP e cosseno, depende da calculadora, para poder determinar o cosseno hiperbólico. Então, o nosso calor transferido pela aleta é calculado através dessa expressão aqui. Se na sua calculadora não tiver o cosseno hiperbólico, você pode determinar através dessa equação. Esse valor que está aqui dentro, ó, L menos X ou M vezes L, é substituído aqui no valor de X. Mas toda calculadora científica tem o cosseno hiperbólico para calcular. O terceiro tipo é quando a gente tem barra de comprimento finito com perda de calor pela extremidade. Então, a gente tem um comprimento finito, mas não é igual ao caso anterior, que a gente não considerava a troca de calor pela extremidade. Agora, esse fato é importante. Então, para a gente calcular C1 e C2, a álgebra é bastante complicada. Então, eu não vou fazer dedução com vocês aqui. Eu vou trazer apenas já o fluxo de calor da aleta calculada para esse caso. Então, aqui a gente vai ter um conceito de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Nós vimos que no cálculo da transferência de calor na aleta depende do perímetro, da área e do M, que é uma característica da aleta. Então, para a gente poder determinar aquele valor do fluxo de calor da aleta, nós precisamos determinar esses parâmetros, perímetro, área e o valor de M.
Existem N tipos de aleta, mas nós vamos estudar na aula de hoje aletas de seção retangular, não retangular, curvas e pinos. E eu gostaria de chamar a atenção para mais uma coisa. Quando a gente coloca a aleta num sistema, a gente precisa melhorar a troca de calor e não piorar. Como é que a gente piora? Quando a gente tem o fluxo estagnado entre elas. Então, quando a gente tiver uma aleta colocada num sistema, num trocador de calor, a gente não pode ter estagnação de fluido entre elas, a gente precisa melhorar essa troca de calor. Bom, então vamos estudar as aletas. Vamos começar a aleta de seção retangular. Então, a gente tem aqui uma largura B e uma espessura E. E nós vamos calcular o valor de M dessa aleta. O valor de M, ele é H vezes o perímetro dividido por K vezes a área da seção transversal. Nesse nosso caso, nós temos o perímetro como o B mais o E mais o B mais o E. Como é na de seção retangular, essa parte aqui, ela sofre muito menos influência do que essa parte da largura, que é muito maior. Então, a gente pode aproximar o perímetro como sendo apenas 2 vezes B. E a área é o E vezes o B. Se a gente substituir ali no valor de M, a gente corta o B com o B e nós temos o M para uma aleta de seção retangular como 2 vezes o H, que é o coeficiente de convecção, dividido por K, que é o coeficiente de condução, vezes a espessura. E quando a gente tiver uma aleta de seção não retangular, como por exemplo nesse caso, que seria quase um triângulo, a gente vai utilizar uma espessura E média e vamos utilizar o mesmo valor de B aqui de comprimento. Então, a gente vai ter o valor de M igual ao anterior, só que a única coisa é que o valor da espessura não vai ser calculado nem nessa extremidade nem nessa, vai ser um valor médio dessa aleta. Nós temos também as aletas curvas, que é como se fosse um disco em volta aqui do nosso cilindro. A gente precisa considerar a espessura e o valor do raio dela. Como é que a gente calcula o M? O M é H vezes P dividido por K vezes a área. O perímetro, ele vai ser 2 vezes o 2πr mais 2 vezes a espessura. Como a espessura ela é muito menor do que essa parte do disco aqui, a gente pode considerar só essa parte do disco, que vai ser 4πr. E a área é 2πr vezes a espessura que a gente tem aqui, 2πr comprimento vezes a espessura. Substituindo, o π corta com π, o r corta com r, e nós temos exatamente o mesmo valor que a gente tinha anteriormente. Então, a aleta retangular, sendo uniforme ou não, e as aletas curvas, a gente calcula o M da mesma maneira, a gente vai considerar somente a espessura. E quando a gente tiver pinos? O pinos, ele vai ser um pouquinho diferente das demais. Nós temos um diâmetro aqui, que é 2 vezes o raio, e para a gente calcular o M, nós precisamos considerar o perímetro, que é 2πr, essa parte aqui de fora. Vou desconsiderar a saída aqui, essa parte do pino é maior, e a área, que é πr², que seria a área da circunferência. Substituindo ali, a gente tem o valor de M, cortando, 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 como 2πk vezes o R. O único que muda é quando a gente tem a aleta de pinos, que ao invés de espessura, é o valor do raio. Cuidado, que normalmente a gente tem o valor do diâmetro aqui, e não do raio. Não pode esquecer de dividir por 2. E como é que a gente calcula o fluxo total de calor? A gente precisa considerar o fluxo que sai da superfície e o fluxo que sai da aleta. O que a gente tem? A gente tem aletas com espessura E, largura B e altura L, e a temperatura ambiente, que é menor do que a temperatura da base. Então, para a gente calcular o fluxo de calor total, a gente precisa somar os dois. Lembrando que para o fluxo de calor QR, que é a parte exposta da superfície, a gente precisa considerar essa área exposta, e para o QA, que é o fluxo que sai da aleta, a gente precisa considerar a área da aleta.
Quando a gente coloca a aleta no nosso sistema, realmente a gente tem um aumento da troca de calor. Por que esse aumento? Porque a gente tem uma maior superfície de contato. Só que esse aumento a gente não pode calcular como se ele tivesse 100% de eficiência. Por quê? Como que é isso? A aleta ela tem uma eficiência. Essa eficiência ela é calculada pelo fluxo de calor trocado dividido pelo fluxo de calor que teria sido trocado se essa aleta estivesse na temperatura TS. Isto é, a aleta ela não está na mesma temperatura da placa, da base aqui. A gente tem uma diferença de temperatura ao longo desse comprimento L. Então, para a gente calcular a eficiência da aleta, a gente vai calcular através do QA, que é o coeficiente de convecção vezes a área da aleta, e uma diferença de temperatura, sendo que uma temperatura a gente não conhece, que é a temperatura da aleta, e a outra é a temperatura do fluido. Desta forma, a eficiência da aleta era calculada por QA, que é esse anterior aqui, dividido pelo QA se a temperatura da aleta fosse a temperatura de superfície. Vamos multiplicar isso em multiplicando em cruz, nós vamos ter, então, o valor de QA como a eficiência da aleta, o coeficiente convectivo, a área e a diferença de temperatura que a gente consegue medir, que é a temperatura da superfície menos a temperatura do meio. Vamos considerar uma aleta cuja troca de calor pela extremidade é desprezível. O seu fluxo de calor é calculado através dessa fórmula daqui. Vou igualar essas duas expressões e vou isolar a eficiência, que é o que eu quero. O que eu vou ter? Essa expressão aqui da eficiência da minha aleta. Bom, vamos calcular então uma troca de calor aproximada. O AA, que seria a troca de calor da aleta, eu vou considerar como perímetro vezes o comprimento da aleta. Eu vou substituir aqui na equação da eficiência, o valor de A aqui. Para a gente poder cancelar, como a gente tem o valor de P e de L, eu vou escrever isso aqui, ó, elevado a meio, aqui embaixo. Para que a gente possa cancelar o que é igual. Então, esse meio aqui vai ficar meio embaixo, esse perímetro também vai ficar meio período embaixo, que seria a raiz dele embaixo. Isso aqui é um número inteiro, fora da raiz. Então, aqui eu tenho a raiz, né, de K vezes a área de troca, a tangente hiperbólica de M vezes L, que vai ser mantida. Vou trazer isso daqui, ó, para poder simplificar mais para baixo do para baixo. Então, ele vai ficar no denominador aqui de baixo, que foi o que eu fiz aqui. E por que eu fiz isso? Porque eu vou poder substituir isso aqui por M. Então, a minha eficiência da aleta, ela vai ser calculada como tangente hiperbólica de ml dividido por ml. Esse m ele é característico de cada aleta. Lembra que a gente calculou para cada um dele? E esse daqui é o comprimento da aleta. Então, se a gente tem uma barra, é aquele comprimento. Se a gente tem um pino, é o comprimento do pino. Então, a gente precisa achar esse L, que é o comprimento para cada barra, tá bom? Desculpa, para cada aleta. E como é que a gente calcula o fluxo de calor total trocado numa superfície aletada? A gente precisa considerar o calor trocado pela superfície exposta mais o calor trocado pela aleta. Vamos substituir a equação de cada um deles. Então, do calor trocado pela superfície exposta é o H, a área de troca exposta e a diferença de temperatura da placa e do meio. E o da aleta é também o H vezes a área da aleta, só que agora considerando a sua eficiência e a mesma diferença de temperatura. Vou colocar em evidência o que é comum em cada uma delas. Então, eu tenho aqui a expressão total de troca de calor para uma superfície aletada. O H é comum, essa daqui é a área de troca da superfície exposta, a área de troca da aleta vezes a sua eficiência, que a gente calcula igual a gente viu no slide anterior, e a diferença de temperatura entre a superfície e o meio. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na aula para a gente fazer bastante exercício.